Hoje é dia 4, quarta-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia. Então bora fazer um almoço com política aqui e entender tudo que está acontecendo no Brasilzão. Pois é, vamos falar de 2026, afinal, 2026 já começou. Uma matéria do Globo diz que o Centrão já se articula. Eles entenderam que o Bolsonaro está ganhando força para colocar dos seus sucessores, dos seus herdeiros, um dos seus filhos, para concorrer em 2026. E hoje, o mais cotado é Eduardo Bolsonaro. Só que o Centrão quer mudar a cabeça do Bolsonaro e colocar outra figura, o Flávio Bolsonaro, como candidato no lugar do Eduardo Bolsonaro. A grande questão que eu vou te perguntar: num cenário, numa disputa em que você pode escolher quem seria o candidato a presidente do clã Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro ou Michele Bolsonaro? Será parte, do enquete aqui que a gente vai colocar no canal e a gente vai falar sobre essa matéria aqui com vocês. Por outro lado, vamos falar também da nossa novela preferida, é óbvio, Donald Trump versus Alexandre de Moraes, o duelo de titãs. Segundo a matéria do El Tempo, o Trump está buscando uma parceria, lá na Suíça para ampliar as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a informação do Paulo Figueiredo, há especulação de que ministros do STF possam ter bens ou patrimônio em contas bancárias, paraísos fiscais, inclusive na Suíça. Isso é só uma especulação, mas o Donald Trump já mandou um enviado para investigar se isso vai ou não vai acontecer. E aí, será que deu uma estremecida aí no posicionamento de alguns ministros do STF? Vai falar sobre isso. Será que tem graninha ali? Mas vamos falar. É o seguinte, outro ponto que a gente precisa comentar também é a saída da Carla Zambelli aqui do Brasil. O Von Serran fez algumas críticas, principalmente sobre este efeito aqui. O PT já avalia pedir a prisão ou um uso de tornozeleira contra o Bolsonaro por causa da fuga da Carla Zambelli. E que sim, pode ser considerado uma fuga sim. A grande questão agora que fica é, se isso vai ter impacto, vai impactar ou não nas relações agora com o Bolsonaro, na atuação do Supremo com o Bolsonaro. E, por fim, regulação das redes sociais. O Lula nem disfarça mais. Ontem ele deu uma declaração de que se o Congresso não regulamentar, o STF vai regulamentar. E que será um aliado de uma ditadura. O Xi Jinping já mandou alguém para fazer nos mesmos moldes. Chinês. Aí, meu amigo, é tiro, porrada e bomba. Pode ficar esperto. Eles vão regular tudo que você fala. Bora pra cima, bora começar de matéria. É o seguinte, pessoal. Quando a gente viu o vídeo do Paulo Guedes dizendo o Brasil vai levar uns 6 meses aí para virar Venezuela, tantos anos aí para virar Cuba, você imaginou que era uma piada do Paulo Guedes, Não era. A sua visão. A gente já está semelhante a uma Venezuela? Olha só o que o Morgan escreveu aqui, o Rafael Morgan. Para quem ironizava o risco do Brasil virar uma Venezuela, cá estamos. Jornalista condenada por publicar um salário de um juiz. Pegou pesado, hein? Humorista condenado à prisão e multa por contar piada. Já é real, já é verdade. Presidente trazendo agente da ditadura chinesa para arquitetar a censura nas redes sociais. E agora, José? E agora é sentar e chorar, porque a gente já virou Venezuela. Agora, se a gente vai permanecer nesse caminho, nesse imbróglio aqui, é que é outra história. Mas enquanto isso, hoje a maioria dos brasileiros estão depositando a sua esperança no Homem-Laranja, no Trump Man. Por quê? Porque afinal, aqui dentro, quem manda são eles. Não tem o que falar. Eles atropelam a lei, atropelam a Constituição e fazem o que bem entendem. Mas olha essa matéria do El Mundo aqui. O Trump busca parceria com a Suíça para ampliar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu achei bem interessante isso aqui. O jornalista Paulo Figueiredo afirmou que o governo de Donald Trump está articulando com a Suíça para intensificar os impactos de possíveis sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de
Moraes. A iniciativa visa pressionar o magistrado devido a decisões judiciais que, na visão de aliados de Donald Trump e bolsonaristas, figuram censura e violações à liberdade de expressão. A colaboração com a Suíça teria o objetivo de ampliar o alcance das medidas como o bloqueio de ativos financeiros e restrições de movimentação internacional, aproveitando o peso do sistema financeiro suíço. A pressão contra Moraes ganhou força após a declaração do Marco Rubio, né, que disse que buscaria a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Agora a gente precisa começar a entender um pouco mais. Essas sanções serão suficientes para encerrar, né, vamos dizer assim, alguns arbítrios que acontecem no Brasil? Travarão, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal? A resposta provavelmente é negativa. Não. Por quê? Quando a gente observa, vários ministros da Suprema Corte venezuelana já foram sancionados. Já tiveram as devidas sanções aplicadas. A única esperança que ainda resta no Brasil é que há ainda, né, vamos dizer assim, um vesquício de democracia, e há quem acredite que em 2026 as eleições serão limpas, justas e verdadeiras. E se isso acontecer, meu amigo, já era, né? Lula não vence nunca. O brasileiro está por aqui com Lula, já não aguenta mais ouvir nem a voz do Lula. Agora, eleger o Lula, acho muito, muito pouco provável. Então, a última esperança que tem é que a pressão dos Estados Unidos em acompanhar o que vai acontecer aqui dentro do Brasil nas eleições é que possa, né, dar uma chance aí, um respiro ainda para o brasileiro, né? Talvez seja só inocência. Mas vamos lá. Dá seu comentário aqui. E aí, a Carla Zambelli errou ou não errou em sair do Brasil? Eu vou falar um negócio para vocês. Você tem medo do Alexandre de Moraes? Demais. Não sou doido, mas nem um pouquinho, né? O cara só pega uma caneta e aquilo ali vem como uma bazuca, bum! Então, se eu tivesse que sair do Brasil, quer dizer, na verdade, eu já saí, né? Eu moro no Uruguai. Parte do tempo eu tô no Uruguai. Mas assim, nem tô na mira como a Zambelli. Agora, se tivesse, meu irmão, é claro. Olha só, o Victor Von Serran fez um comentário aqui, ó. Abre aspas. Não condeno a Carla Zambelli por ter fugido do Brasil. Eu também não. Algum ato falho no passado não é suficiente para que eu entregue uma pessoa que caminhou junto para a esquerda julgar sem normalidade democrática. Também concordo. Porém, ela tem de saber que ainda não está completamente segura de uma prisão na Itália. E sim também. Tá? Sim também. Vamos deixar claro o seguinte. A Carla Zambelli, ela não pode ser extraditada. Ontem eu falei sobre isso. Pode a Carla Zambelli ser extraditada e enviada para o Brasil para cumprir pena aqui no Brasil? Não, não pode. Ela, como cidadã da Itália, ela tem que seguir, né, as regras. Não vai dar extradição, inclusão em lista de Interpol. Não vai. Agora, tem um outro problema. E se a Itália entender que o julgamento dela foi justo, com o devido processo legal, e que lá na Itália as penas são condizentes? Aí a Justiça da Itália pode determinar a prisão da Zambelli na Itália. Sim, isso é real. Orientação jurídica ou orientação política, há quem diga aí que era melhor a Carla Zambelli correr para a Espanha e pedir, né, um socorro ali na Espanha. Ou seja, pedir um asilo político, falando que ela passa pelo mesmo que o Oswaldo Eustáquio. Mas aí ainda tem uma complicação, porque aqui ela foi julgada, condenada, e aí, né, não é por mera opinião, como é o caso do Oswaldo Eustáquio. Né? Se a Justiça da Itália entender que ela realmente invadiu o sistema, fez um ataque hacker, aí a Justiça da Itália pode entender de forma diferente. Então ela tem um problema sim, tá? A defesa do presidente está preocupado com uma possível prisão preventiva após o ocorrido. Sim, resta alegar que Jair e ela não conversam há mais de 1 ano e meio e que Bolsonaro sempre esteve à disposição da justiça.
o texto da descrição do Instagram, ele deixou ali o que pode acontecer. O fato mudou um pouco a perspectiva sobre a prisão de Bolsonaro. Agora, ela pode acontecer nos próximos meses, sendo domiciliar. Jair não poderá usar as redes sociais, pois o plano é diminuir a sua influência digital. Carla vai fazer ativismo na Europa, como Eduardo fez nos Estados Unidos, denunciando abusos contra os direitos humanos no Brasil. Eduardo pode enfrentar uma inelegibilidade e a escolha de Jair para a sucessão pode ficar apenas entre 2 nomes. Vocês estão vendo como tudo está se desenhando, tá? Nosso papel aqui é de ficar realmente fazendo a análise, né, do desenho político. E o Von Serrano tá certinho aqui, tá? Vai sobrar 2 nomes pro Bolsonaro indicar se ele quer manter o seu nome, né, o seu clã, que é Michele e Flávio. O Centrão já está articulando em cima de um desses nomes. Por outro lado, olha essa matéria do InfoMoney, tá? O PT já avalia pedir a prisão ou uso de tornozeleira para o Bolsonaro. É o que diz o jornal. Lindbergh, tá? Quando eu falei aqui, tem uns... vocês estão certos, né? O Lindenberg Farias, né? Aí vocês... Por favor, não fale assim do lindinho. É Lindbergh, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pouco me importa o sobrenome do sujeito. O que me importa é o que o cara tá fazendo. Então, o Lindbergh, e não o Lindenberg, tá? Alerta para risco de fuga do ex-presidente. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Farias, tá? Está avaliando solicitar ao Supremo Tribunal Federal a decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro ou, alternativamente, a imposição do uso de tornozeleira eletrônica. A informação foi divulgada pela Folha do São Paulo, né, nessa terça-feira, ou seja, a Folha de São Paulo. Simples, o que esses caras querem? Ou a prisão domiciliar para ele não poder articular com ninguém mais as regras do jogo eleitoral. Assim, impedem visitas, só pode receber visita com autorização do Moraes. Acaba a articulação política do Bolsonaro. Acaba as andanças dele. Ele esteve na Paraíba esse final de semana e a multidão foi para ver o cara. Acaba com isso. Tiram as redes sociais do cara e a influência do cara diminui. E aí, esse é o jogo que a gente percebe que eles querem fazer. E aí, o que você acha sobre isso? Deixa no comentário. Vamos lá, pessoal. Não bastasse tudo isso, né? Como eu disse, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não está recuando de forma alguma e não vai recuar. Todo dia, tem algum player da política falando: cara, esse negócio de golpe é balela, é furada, é migué, é engodo, isso não existiu, né? O Nelson Jobim acabou de falar isso, né? Aí eu confundo com Tom Jobim e Nelson Jobim, aí vira tudo uma bosta nova, né? Mas a grande questão é o seguinte: matéria da Carla Capital. Moraes prevalece e o STF condena mais 31 bolsonaristas pelo 8 de janeiro. Esta matéria da extrema esquerda foi maravilhosa. Por quê? Porque ela mostrou quais são os crimes dos sujeitos. Qual é o crime? Serem bolsonaristas. Sim, Moraes prevaleceu, o STF condenou mais 31 bolsonaristas. Qual o crime dos caras? Bolsonarismo. É o crime de bolsonarismo, né, que emplacou aqui a prisão de mais 31. E aí o interessante é que, perguntado sobre essa hipótese de golpe, o Eduardo Cunha, né, resolveu falar: cara, esse negócio de golpe aí é balela. Sobre a ação que apura a suposta intentona golpista, como é que o senhor avalia a possível participação de Jair Bolsonaro e aqueles que estavam no primeiro escalão do governo, além de militares no entorno dele? Eu discordo um pouco que tenha havido golpe, né, tentativa de golpe. Que eu acho que houve uma baderna generalizada, até pelo seguinte: você tem um ponto aí que me incomoda muito nessa história toda. Porque se eu assumo a presidência da República no dia 1º de janeiro, não ia ter ninguém acampado no dia 2 de janeiro na porta das Forças Armadas. Eu ia tirar aquele acampamento todo. Por que não se tirou?
Eu não ficaria. Eu não sei, eu não ia ser presidente da República com um acampamento para poder ter uma possibilidade de uma tentativa de golpe. Por que deixaram? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Eu acho que quem deixou, de uma certa forma, estava chamando alguma confusão. Ou queria que alguma confusão acontecesse, ou sabia que tinha o risco de ter uma confusão. Mas isso se aplica até o dia 31 de dezembro. Não. A 31 de dezembro o cara saiu. Eu digo quando eu assumi. O golpe foi contra entrou, não foi quem saiu. Mas o senhor também não teria... Não, eu acho que o Bolsonaro deveria ter tirado. Claro que deveria ter tirado. Mas ele não tirou, estava deixando o poder. Agora, eu estou falando de quem assumiu. Eu assumisse a presidência da República, eu não deixaria aquele acampamento continuar. É o que eu faria como presidente. A autoridade do presidente tinha que estar lá. Ele é o comandante das Forças Armadas. Como é que eu vou deixar um acampamento para bradar contra mim na porta do quartel das Forças Armadas? Eu não faria, eu não deixaria. Eu acho muito estranho que tenha deixado. Isso me dá uma desconfiança desse processo todo. Agora, claro que houve uma baderna, claro que tem gente que tem que ser punida. Agora, eu não acho que houve um golpe, uma tentativa de deposição. Como é que vai depor o governo com aquele bando de maluco lá, quebrando aquele troço todo, seu mar? Aquilo não é a forma de fazer. Mas e a atuação das autoridades? E outra coisa, se fosse dar um golpe, por que ele foi dar o golpe com outro tomando posse? Não deu o golpe quando ele estava no poder, que tinha um comando? Por que não fez antes, se fosse dar um golpe? É isso que eu também não consigo entender. O acampamento estava lá, o cara tinha as Forças Armadas no comando dele. Se fosse dar um golpe, por que não deu ali? E se fosse dar um golpe, eu não deixaria o outro tomar posse, que o outro tentou o comando do país. Bom, parte da ação diz que isso não aconteceu porque a parte das Forças Armadas não aderiu a um possível plano. Mas eu também por que essas partes das Forças Armadas que não aderiram ao possível plano e que estavam lá, inclusive, estão depondo, não puseram esses acampados para correr de lá? E eu quero só para arrematar essa parte... É só as perguntas que eu me faço, entendeu? E aí, só mais uma pergunta. Se essa Força Armada que estava sob, né, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não queriam dar esse golpe, depois que mudasse pro Lula, é que eles iam dar? Para, né? Alguém aí concorda com Cunha ou sem concorda com Cunha? Coloca no comentário que eu quero saber. E agora vamos falar da coisa que eles querem, né? Quando você olha pro Lula, você fala, ele só pensa naquilo. Censura das redes sociais. É o próximo bloco. Pois é, pessoal. Quando a gente começa a observar o que está acontecendo no Brasil, eu lembro da Dona Bela. Na verdade, eu acho que o Brasil inteiro virou uma grande escolinha do professor Raimundo. Quando você olha o Congresso, então, a escolinha do professor Raimundo é fichinha. O Chico Anísio deve estar lá, né, do paraíso, do céu, olhando quando um deputado, quando um Lindbergh Farias fala alguma coisa, o professor Raimundo, né, lá do céu, o Chico Anísio olha assim e fala, putz, por que eu não pensei nisso antes? Isso aí ia ser uma bela de uma piada na escolinha do professor Raimundo. E aí tem a Dona Bela, né? O que eles pensam? O que o Lula só quer? Só pensa naquilo que censurar a gente. Matéria do Estadão. Parabéns. Alguém aí deixa aí no comentário, marca o Estadão e coloca parabéns, Estadão. Olha o que eles escreveram. Opinião do Estadão. E aqui, o Estadão assumiu para si a opinião. Mais do que julgar a suposta inconstitucionalidade do artigo 19, que está rolando hoje, do Marco Civil da Internet, o Supremo irá redefinir, a partir de hoje, os limites de um direito fundamental dos cidadãos, né? Ou seja, dos brasileiros, ou nas palavras da Janja, dos cidadãos. Meu amigo, dá um bisu nisso aqui, joia. Presta atenção comigo. Em julgamento, a liberdade de expressão. Há uma nítida inclinação para a censura, ainda que o mal venha disfarçado sobre o manto iluminista da purgação do debate político online. Falou com palavras bonitas, mas falou, seu ditador sem vergonha, censurador da liberdade de expressão. Toma vergonha na cara. Foi o que ele falou. Então, assim, tá caindo a ficha. O William Vac, por exemplo, eu tô procurando o vídeo para colocar para vocês, mas o William Vac falou, o que o Lula quer? Trazer gente lá da China, trazer um chinês para falar, eu vou censurar você, pastel de flango. Tá de sacanagem comigo. Não, para. Olha só, pessoal, a Bia Kiss fez essa publicação aqui e falou, nem disfarça mais. Olha a cara dura
da vontade desses caras de censurar voz Mercê. Dá uma olhada nisso aqui. Nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país. Opa! Peraí. Nós estamos tirando a sua liberdade de contar safadeza do país. Ou seja, contar o que os políticos fazem com a gente. Safadeza. Né? Nós estamos tirando a sua liberdade de contar safadeza no país. É isso que eles sempre quiseram. A gente não pode mais contar o que eles querem fazer, que é safadeza. Safadeza com o seu dinheiro, safadeza com a sua liberdade, safadeza com a sua vida, com a sua liberdade. Achei o William Vac aqui para vocês. Escute-me. O que o William Vac falou aqui, ó. Lula traz chinês e apressa STF para regular as redes sociais. Cara, ninguém tá confiando mais nesse discurso de que o Lula tá preocupado com crianças. Tá preocupado com o discurso. Não, ele tá preocupado com a direita. Tá preocupado com as críticas ao governo. Tá preocupado com as redes sociais denunciar que um humorista pega 8 anos de cadeia e até agora ninguém que roubou o INSS foi preso. Tá preocupado? A gente fala, ó, tem gente do INSS, o atual ministro do INSS encontrou com lobistas do INSS. Não, isso é falar safadeza. Ao pedir hoje ao Supremo pressa na regulação de redes sociais, o presidente Lula deu mais um empurrão no perigoso confronto entre poderes. Confronto que tem, de um lado, o legislativo, que não chegou a uma legislação específica sobre fake news, nem como regular redes sociais. E, de outro lado, o STF, de braços dados ao executivo, cujo presidente, o presidente do STF, acaba de dizer que, se o Congresso não produz leis regulando, o Supremo faz. O assunto já é para lá de espinhoso, pois, pelo menos em princípio, quem faz leis é o Congresso. Quem julga se essas leis são constitucionais é o Supremo, que agora vai suprir uma lacuna do Legislativo, ou seja, vai legislar, ponto de interrogação. É nesta quarta-feira que o STF retoma o julgamento sobre regular redes sociais. Mas a maneira como Lula juntou hoje a questão toda numa frase só piorou a posição do STF e também a do Executivo. Lula confirmou que virá sim ao Brasil uma pessoa de confiança do presidente da China para conversar sobre legislação de plataforma digital. E que o especialista que virá da China será recebido pelo chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, ou seja, o presidente de uma democracia aberta como o Brasil pede a um regime ditatorial como o da China ajuda para regular redes sociais e encaminha esse ajudante para conversar com o chefe de propaganda e recomenda pressa ao Supremo, que também até hoje não definiu exatamente o que é fake news, mas mantém há 6 anos um inquérito sem fim com esse nome, com enorme impacto e subsequente controle sobre a política. E se diz destinado a decidir sobre o que os representantes eleitos do povo não conseguiram ou não querem decidir. Eu sei que o Caetano Veloso, que aliás gosta muito do Lula, vivia em outro contexto histórico, quando compôs essa célebre letra da canção Sampa, que hoje, me parece, é a melhor letra para definir essa completa barafunda institucional. É o avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Ao pedir hoje... Pois é, o Brasil está do avesso. Mas não para por aí não. A novela tem mais um capítulo. Olha só, o Lula agora resolve comprar briga abertamente junto com o Alexandre de Moraes contra o Donald Trump. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, na participação de um evento que aconteceu lá no TSE,
ele disse o seguinte: olha, eu tô aqui pronto, preparado para enfrentar todos os inimigos, sejam nacionais ou internacionais. Ele falou isso. E aí vem o Lula e diz: olha, o Lula critica possíveis sanções dos Estados Unidos ao Moraes. É inadmissível. Se você não concorda, ou se concorda, cala a boca, silencie-se. O presidente Lula criticou nesta terça-feira as possíveis sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e afirmou que é inadmissível que chefes de Estado opinem sobre decisões das Supremas Cortes de outros países. Abre aspas, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou não concorda, silencie-se, porque não é correto você dar palpite. Falou o palpiteiro geral da nação, que vive dando palpite em tudo quanto é coisa, né? Dos outros países. Para acabar, né? A declaração foi dada após Lula ser questionado sobre qual seria a postura do governo caso as sanções contra Moraes se concretizassem. Abre aspas. Pode ficar certo de que o Brasil vai defender não só o seu ministro e a sua Suprema Corte. Fecha aspas. Cara, o alinhamento ideológico entre Suprema Corte e Executivo é quase que venezuelano. E aí a coisa fica mais complicada, né? Com o passar do tempo aqui, com as discussões que são feitas e com 2026 chegando. Por falar em 2026, é o que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Olha só essa matéria da Malu Gaspar. Não, deixa eu ver. É a Bela Megali, né? Tanta mulher ali que a gente não sabe quem é quem, né? A Bela Megali. A Bela Megali, ela fez uma análise da seguinte forma. Nem Michele e nem Eduardo. O Centrão tem outro Bolsonaro favorito para disputar a presidência. Atentas ao fato de que Jair Bolsonaro tem sinalizado que deve passar o bastão para um membro da família, lideranças do Centrão começam a trabalhar pelo nome do Flávio Bolsonaro. Vamos lá, são dois os motivos. Uma, é bem provável que o Eduardo Bolsonaro vai ficar inelegível. Bem provável. Segundo, o Flávio Bolsonaro. Mas esse tem um diálogo com o Centrão maravilhoso. Nunca me desceu muito o Flávio Bolsonaro. Mas, essa é só a minha opinião. Tá? O senador é visto pelo grupo como um nome mais político, menos radical que o Eduardo, que já se manifestou publicamente o desejo de concorrer ao Palácio do Planalto. Quer furar o zóio do irmão, né? Além disso, existe a leitura de que Flávio, por ter um perfil mais agregador e de diálogo, conseguiria atrair mais apoios para uma eventual candidatura. Mas quem bate o martelo final é Jair Bolsonaro. Gente, tá escrito isso mesmo. Vocês podem achar que eu tô inventando, mas o Globo tá elogiando o Flávio Bolsonaro. Só daí. Só daí já é sinal de que eu tô gostando mais do Eduardo Bolsonaro. Então, vamos entender o seguinte. Eu tenho um cenário onde eu tenho Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Possíveis presidenciáveis que podem emplacar. O Centrão não tá querendo muito a Michele Bolsonaro, não. Você lembra da conversa do Van Garden lá com o Mauro Cid? Né? Van Garden é o advogado do Bolsonaro e o Mauro Cid, o assessor de ordens que foi lá e furou o zóio do Bolsonaro fazendo a delação premiada, lembra? Que falaram que a Michele, eles preferem votar no Lula do que a Michele. A Michele segue uma linha mais dura e uma linha mais ideológica de convicção. É uma figura dentro dos bastidores, ela não tá muito com papinho de conchavo político, não. Né? Já o Eduardo Bolsonaro radicalizou, comprou a briga, tá sendo categorizado aí um herói por grande parte dos aliados do Bolsonaro, dos seguidores do Bolsonaro, porque ele foi lá para fora fazer, né, o que ninguém teve coragem, denunciar o que está acontecendo no Brasil. Então a Michele Bolsonaro não é muito legal. O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro também tá lá para fora, seria mais um Bukele, mais radical. Agora já o Flávio Bolsonaro é o cara que, se a gente precisar negociar, ele não assina a CPI do abuso de autoridade, é o cara que
O STF nunca falou mal dele. Então o Flávio Bolsonaro é um cara bem centrão e político para candidatar-se. É claro, na falta de Eduardo, na falta de Michele e encarando o Lula, não tem tu mesmo. Quem não tem cão, caça com gato. Esse é o plano B. Agora, e o plano C? É interessante. Vamos lá. Matéria do G-News, tá? G5 News. Corrida pelo Planalto. Com um novo discurso, Bolsonaro afirma que a chapa ideal 3 não é o plano B, é o plano C. É a composição do Caiado com o Tarcísio. A bandeira do Caiado, né, de segurança pública e o discurso do Tarcísio de administrador. Ou seja, não podendo ser nenhum dos seus sucessores, a chapa ideal seria o Caiado com o Tarcísio. O ex-presidente do Brasil e atual figura proeminente do Partido Liberal, Jair Bolsonaro, encontrou-se num momento crucial da sua carreira política. Embora publicamente manifeste interesse em concorrer à presidência da República em 2026, em conversas privadas, admite que esta possibilidade é pouco provável, devido às suas restrições jurídicas atuais, e já tem admitido apoiar outros candidatos, inclusive avaliado o que teria colocado como chapa ideal. Ao mirar 2026, Jair Bolsonaro contempla 2 nomes de peso para a sucessão presidencial: Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Ambos, a seu ver, representam uma direita genuína, sem os adereços circunstanciais típicos dos períodos eleitorais. Vamos lá. O porquê que eles estão apostando aqui no Caiado e no Tarcísio? Primeiro, há um acordo. E o acordo seria o seguinte: olha, eu, Bolsonaro, tenho a intenção de lançar meus candidatos. Meu filho, minha esposa, alguém. Mas a gente tem que ver até onde o sistema vai deixar isso aí. Agora, se o sistema ele parte para cima da direita, que a direita se enfraqueceu, o candidato que vem pelo centro, ele terá que ter o discurso da esquerda, da direita, perdão. O candidato do centro tem que ter o discurso da direita. A direita vai vencer as eleições. É a direita, é o discurso da direita que vence as eleições. Contra a corrupção, contra a violência, contra as drogas. Esse discurso está ganhando a população. É isso que está acontecendo, tá? Mas, se tiver que ser uma chapa dessa, centro-direita, Tarcísio e Caiado tem que assumir o seguinte compromisso, que já foi feito e já foi assumido. Tá bom? Ronaldo Caiado, presidente da República, eu vou anistiar e vou começar uma nova história no Brasil. Fazendo reforma administrativa, fazendo anistia, pacificando o país, dando metas concretas para a pauta e fazendo aquilo que é o combate à corrupção, combate à violência, dando liberdade para o cidadão poder ter aí um pequeno empreendedor, médio, grande empreendedor, perspectiva de poder ter um país competitivo no cenário internacional. Então você está aí, André, você está aí com essa notícia que é a primeira. Então Caiado vai chegando na presidência da República no mesmo momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda e vamos discutir um problema de crescimento do país, de pacificação do país. Tá? Pois é, isso aqui foi na Globo que o Caiado falou. E aí, o assunto aqui é Caiado e Tarcísio entrando. O primeiro ato dos dois é a anistia ao Bolsonaro e aos bolsonaristas, né, que foram presos por serem bolsonaristas, tá? Que foram presos. Uma anistia ampla, geral e restrita é o que assumiu o compromisso o Caiado e o Tarcísio de Freitas. E é provável que o Bolsonaro, sendo anistiado, ele ganhe um cargo, um ministério, alguma coisa para estar assessorando ambos aí, né? E aí, 2030, Bolsonaro tem toda a possibilidade de voltar à candidatura à presidência aí, né? Esse é o roteiro que muitas pessoas estão levantando. E aí, concorda ou sem corda? Fala para nós, tá? Obrigado pela confiança e a credibilidade de vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, que nunca falte o pão de cada dia e que, sabe, boas notícias apareçam aí para tentar salvar um pouquinho, né, a esperança do brasileiro.
né, do brasileiro que está, sinceramente, maiado, humilhado, judiado com tudo isso que está acontecendo. Grande abraço. Ó, chá da tarde, 4 horas, eu tô de volta com vocês.